Bom dia, bom dia. Então, vamos para mais um dia de devocional forte da Lisa Bivir. Eu sempre gosto de mostrar a capa para quem quiser comprar, fazer suas anotações, honrar, né, a autora. Eu acho que tudo que abençoa a gente precisa honrar, né? Usar de honra para o que nos abençoa, o que nos edifica. É justo. Eu olho para cá, eu tô com a câmera deitada. Bom, vamos lá. Vou começar, tá? Vou direto ao ponto. Hoje Deus falou muito comigo ontem, aconteceram muitas coisas, então eu quero compartilhar hoje muita coisa com vocês, muita coisa boa. Então vou começar. Quarto dia devocional forte da Lisa Bivir. Ouvida por Deus. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Salmos 66, 19. Como lhe dirão muitos pais de crianças pequenas, às vezes nossos lindos e preciosos anjos batem, xingam ou dão chilique para conseguir o que querem, não muito diferente de nós, de tempos em tempos. No calor e na intensidade de uma batalha com um garoto de 2 anos, parece mais fácil para todos os envolvidos deixar que ele faça o que quer. Deixá-lo vencer essa batalha na esperança de mais tarde você vencer a guerra. Bem, talvez vença, mas somente com maior dificuldade e muito mais luta do que o confronto inicial apresentado. Recompensar o mau comportamento sempre paga com um ataque a você no final. Em última análise, você não está fazendo um favor à criança, mas um desserviço. Deus, nosso Pai Celeste, é o mais sábio de todos os pais. Ele sabe quando aquela coisa sobre a qual estamos fazendo birra colocará em risco algo de maior valor, nosso caráter. Confesso que houve momentos em que fui culpada de fazer birra para conseguir o que queria. Eu choraminguei e reclamei. Deus, como pode que elas têm isso e eu não? Outras vezes foi interpessoal. Deus, tu sabes que eu estou certa e eles estão errados. Dize ou mostra isso a eles. Isso era especialmente conveniente em discordâncias com o meu marido ou outros cristãos. Eu imaginava Deus interrompendo o momento de devoção daquelas pessoas para lhes dizer como eu estava certa. Obviamente, essas orações nunca foram respondidas. Sou muito grata a Deus por seu interesse em meu bem e não em me dar o que eu queria. Existem muitas razões para que uma oração não seja respondida, mas jamais assuma que ele não está respondendo porque não está ouvindo. Ele sempre busca ativamente nosso crescimento em direção a um bem maior, mesmo além da nossa compreensão no momento. Quer oremos com a melhor das intenções, quer oremos com uma visão limitada. Ele inclina seu ouvido em direção a nós, sabendo exatamente o que precisamos. Ele tem uma perspectiva eterna em mente. À medida que eu amadureço e me atrevo a lançar-me a mim mesma e aos outros nas mãos de Deus, a justiça dele prevalece sem as minhas ideias. Sempre podemos contar com ele para ouvir e responder de maneiras que revelam sua soberania suprema em nossa vida. Senhor, sou grata porque, quando falo, tu ouves graciosamente e respondes em tua vontade e sabedoria. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Eu sou forte, porque estou nas mãos de alguém que sabe o que o futuro me reserva.
Nossa, eu poderia falar de tantas coisas com essa palavra aqui. Ela vai para tantos lugares, né? E aí, ontem, quando eu fui fazer o estudo, ontem foi um culto muito lindo, lá na Igreja Batista Atitude, que é onde eu congrego, e o último culto das 19 horas, porque agora vai ter mais um culto dentro do domingo, que é às 17. Então, o culto vai passar para as 19h30. E aí, no final, o pastor terminou um pouco mais cedo, e aí ele decidiu fazer como se fosse um maestro, né? E botou os membros para cantar Aleluia, um grupo do lado direito cantando de um jeito, o Aleluia, e o outro lado cantando de outro jeito o Aleluia, né? Então, o que que isso mostrou para gente, né? Isso mostrou para gente que tinha um homem de Deus falando em nome de Deus, né? Mandando o recado de Deus para gente, e um povo que se deixou conduzir por aquele instrumento, naquele momento que foi o pastor Josué, e a gente viveu um momento lindo, né? Foi um momento muito de fechamento, assim, muito glorioso, para a glória de Deus, para gloriar a Deus, mas conduzido pelo pastor Josué e um povo com o coração, vamos dizer assim, obediente, né? Porque se ele pede para as pessoas cantarem e elas não cantam, aquilo não aconteceria. Então, aquilo é um mover. O que é o mover do Espírito? Deus já tinha tudo aquilo preparado. O Espírito Santo já estava ali para mover as pessoas naquela direção, aquela palavra, conduzir o pastor Josué, é, e tocar o coração do povo com uma palavra forte que nos colocou naquela, vamos dizer assim, naquela frequência, naquela energia, para que aquilo acontecesse. Então, quantas coisas não são assim na nossa vida, né, cotidiana? E aí, ontem, quando eu fui fazer, eu sempre, depois que eu volto do culto, eu, na verdade, assisto o culto às vezes 3 vezes ou 2 vezes, porque eu assisto, quando eu acordo cedo no domingo, que eu não quero descansar mais um pouco, eu assisto 8h30, 11 horas online e vou presencialmente às 19. E aí, quando eu durmo até mais tarde, eu assisto das 11 tomando café e depois eu vou às 19 presencialmente. Então, assim, isso tudo para firmar a mesma palavra, para aquela palavra entrar dentro de mim, para minha semana, né? E como o pastor Josué sempre fala, mais importante do que você ir ao culto é você transbordar daquele culto que você recebeu em outras pessoas, em outras vidas, levar aquela palavra além daquele momento. E aí eu chego do culto, pego o devocional e dou uma lida, vejo o que que Deus quer falar através daquela palavra. E aí, o que que Deus trouxe para mim, né? Ele me trouxe para falar o que que Deus diz que a gente é. Eu já falei muito sobre isso aqui. Por quê? Porque a gente tem pensamentos sobre a nosso respeito. A gente tem, às vezes, muitos dele equivocados. A gente recebe falas de pessoas de fora ao nosso respeito. E quais as falas ou quais as palavras que a gente deve receber ao nosso respeito? As que Deus tem para gente, né? Porque Ele sabe do que Ele preparou para a nossa vida, das experiências que Ele quer que a gente viva. E aí ontem foi muito legal também, que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, assim, de um jeito assim, despretensioso, sabe? Ontem a minha filha veio almoçar aqui comigo, trouxe as minhas netas, o meu neto. E aí eu não tinha preparado nada. Eu falei, vou pedir pro seu pai comprar um frango de padaria, a gente almoça aqui. Aí Emerson comprou um frango pra gente, eu arrumei a mesa, arrumei tudo. Falei, poxa, eu queria botar uma flor na mesa. Aí eu olhei para minha janela assim, as orquídeas tinham florescido, as orquídeas que ficam numa palmeira, duas palmeirinhas que eu tenho
Até agora me caiu uma ficha aqui falando de palmeira, que é uma confirmação. Em duas palmeirinhas que eu tenho ali na frente da piscina. Falei, vou tirar aquelas flores, vou fazer um arranjo. E aí, quando eu fui saindo para ver as flores, eu olhei para a esquerda e eu tenho outras, o coqueiro, outra palmeira, que também tem orquídeas neles que estavam florescidas. E eu falei, não, vou tirar das lá de trás, porque aqui na frente continua enfeitado, né? Então, eu vou tirar daqui, tá lá atrás, lá no coqueiro. E fui andando em direção ao coqueiro, que fica lá no fundo do terreno. Quando eu fui andando em direção ao coqueiro, tem um grande cilindro de tratamento de água para o jardim lá atrás. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uns 5 vasos de orquídeas florescidas, no vaso ainda, que o jardineiro botou ali em cima, e elas ficam ali, ao ar livre. Eu falei, meu Deus, olha isso! Eu nem sabia que essas flores estavam florescidas aqui. Ou seja, eu não precisei tirar as orquídeas que estavam enfeitando ali de cara na janela, na palmeira, né, nas palmeiras, tinha aí da esquerda também não, e nem da do coqueiro. Ou seja, as orquídeas que estavam plantadas no tronco das árvores não precisaram ser mexidas, porque tinha ali alguns vasos de orquídeas florescidas lá atrás, num ponto que eu não estava enxergando, que não estava no meu mapa visual ali, mas estava pronto, estava lá. Eu só não sabia. Olha que loucura isso. E aí aquilo ministrou no meu coração, né? Eu pensando, meu Deus, eu sabia que eu queria um arranjo e eu tinha de onde tirar as flores. E elas estavam ali visualmente no meu campo de visão e ok. Mas eu falei, caramba, quando eu arrancar ela, ela vai ficar um dia só viva. Mas ok, vai enfeitar a minha mesa aqui de almoço com a família. Aí eu falei, não, vou tirar daqui, não vou tirar da de lá, deve ter alguma flor. Vou explorar um pouco mais, vou para que essa aqui fique viva mais tempo. E aí, quando eu fui explorando e expandindo a minha visão, mudando de ângulo, né? E aí eu fui para outra, também não precisei, e aí fui para o coqueiro, também não precisei. E aí fui caminhando em direção ao coqueiro e tinha lá um jardim pronto para enfeitar minha mesa, que eu não tinha visto. Quantas coisas estão assim na nossa vida, né? Quantas coisas existem, estão prontas para que você usufrua, estão prontas para embelezar a sua vida e você não está enxergando. Foi assim que eu pensei, que trouxe essa metáfora na hora para minha vida. Quantas coisas já estão prontas, o banquete servido, e eu não estou expandindo a minha visão. Eu não estou indo, avançando, caminhando em direção ao que Deus já preparou, né? Porque estava lá preparado, a flor estava pronta. Eu só precisava mudar de ambiente, de lugar, de ponto de vista da minha visão, né? Para poder enxergar aquilo que já estava pronto e trazer para a minha realidade, né? De usufruir, de, de tomar posse daquela flor que estava lá, enfeitando nada, estava enfeitando lá atrás, ninguém via. Que coisa. E aí eu pensei um pouco mais sobre isso e falando, trazendo essa palavra para dentro da nossa vida, às vezes a gente fica ligado no que estão dizendo, do que a gente pensa, a gente às vezes. E se você começasse a pensar o que Deus pensa sobre você? O que Deus diz que você é? O que Ele quer que você de fato acredite? Aqui ela está falando. Deus reserva um futuro para você melhor do que você mesma. Porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele está em lugares que você não está. Ele sabe qual é a consequência daquilo que você, às vezes, de forma mimada, quer e pede e fica na petição, mas ele entende qual é a consequência daquilo na sua vida. Então, se aquilo não é bom para sua vida e você não é atendida, agradece.
Por quê? Porque se não aconteceu, é porque não era o melhor para você. Tudo que não aconteceu ou não acontece ou não lhe é dado na sua vida é porque não é o melhor para você. Eu tenho um carro aqui. Eu tenho 4 filhas. A minha filha de 11 anos pode dirigir um carro? Será que ela está pronta? Ela está preparada para receber um carro? Será que não seria perigoso? Será que ela não ia sofrer um acidente? Será que ela não ia ter problemas a respeito disso? Então, tudo isso a gente pode trazer como metáfora para a nossa vida. Quando Deus não atende um pedido, um chamado ou algo que você tem expectativa, pode ser um livramento, pode ser uma proteção. E você sabe que já tem um tempo que eu aprendi sobre isso, sabe, com Deus. Na minha caminhada, na minha jornada, sempre que uma coisa não está acontecendo, eu, eu imediatamente entendo que Deus está naquilo, cuidando daquela circunstância, e se ela não acontece, é porque algo lá na frente não seria bom para mim, não seria positivo, né? Então eu falo, já entendi, eu não sei ainda porquê disso, mas deve ter uma explicação. Deus sabe. Deus tá por trás de todas as coisas, as que a gente considera boa e ruim. Ah, mas isso aqui não aconteceu. Será que isso era bom para você? Você não sabe, mas ele sabe. Então, assim, eu queria que a gente mudasse essa perspectiva de quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, que elas são ruins. Nem sempre são. A gente nunca sabe o que vem ali na frente, o que pode acontecer. A gente nunca sabe. E aí, vocês sabem que eu gosto sempre de estabelecer formas de ancoragem, né? Igual eu fiz lá. Como é que eu sei se eu sou. Criar consciência, né? Como é que eu sei se eu sou a mulher de Provérbios 31? E eu estou muito longe de ser. Lembra que no outro devocional eu falava isso? Como que eu vou saber se eu não sei quais são as características da mulher de Provérbios 31? E eu sabendo as características de mulheres de Provérbios 31 e listando quais delas estão, quais dessas características eu tenho e quais que eu preciso desenvolver. E aí eu fiz a mesma coisa, falando assim, o que que diz que nós somos? E aí eu vou te falar tudo que eu escrevi, anotei, fora as coisas que eu não anotei, que Deus diz que a gente é. Quando a gente aceita Jesus, né, que só vai ao Pai, né, através do Filho, que é Jesus Cristo, nós somos nova criatura, plenamente perdoadas, justificada, ungida, herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, cabeça e não cauda, forte, corajosa, santificada, curada, abençoada, eleita, filha, luz no mundo, sal da terra, guardada pelos anjos de Deus, onde ponho a mão, prospera, liberta, mais que vencedora, amada, cheia do Espírito Santo, salva em Cristo, livre, imagem e semelhança de Deus. Se você pudesse colocar isso numa lista de itens, você ticaria quais dessas coisas que Deus diz que você é? E quais você ainda não acredita que é? Por quê? Porque eu quero que você se pergunte por que você não acredita que é. Você acredita numa parte e não acredita na outra. Você precisa visitar suas emoções e entender por que que você não acredita. Porque talvez a sua percepção, assim como na metáfora que eu falei para vocês das flores, ainda não está expandida num nível que você já abraçou e aceitou o tamanho
do que Deus diz que você é. E aí, se você não acredita que você é desse tamanho, como é que você quer viver integralmente as coisas que ele tem para você? Se nem você acreditou ainda em tudo que ele diz a seu respeito, né? Então, eu tô chamando vocês para essa reflexão. E aí, o que a gente precisa expandir nosso campo de visão, né? Trazendo lá a metáfora das flores. Tudo já está preparado, tudo já está pronto. O limitado, a limitada, somos nós, que ainda estamos olhando só para a flor que está na nossa frente, depois a gente olha para o lado e vê a que está na esquerda. Quando a gente avança, quando a gente caminha, a gente vai percebendo ao longo do caminho o quanto já estava pronto e preparado, esperando você avançar e expandir seu campo de visão. Então, eu quero convidar você a expandir o seu campo de visão para como Deus trabalha na nossa vida. Quando Ele te dá, é porque você está pronto para receber aquilo. E quando Ele não te dá, é porque você ainda não está pronto. E aí, o que você precisa para ficar pronto? Essa é a pergunta. Deus, o que eu preciso para ter determinado acesso? Para conquistar determinada coisa? Para chegar a determinado lugar? Me mostra o caminho, expande a minha consciência, a minha mente, o meu espírito, para que eu vá para os lugares, esteja com as pessoas, me exponha a ambientes que me leve para isso, né? E aí eu quis trazer isso e eu vou trazer o exemplo de uma mulher, porque no meio disso tudo eu estou aqui fazendo um paralelo profissional, né, também, mas não deixa de ser espiritual, porque para mim tudo é espiritual primeiro. E aí a gente está montando uma IA, né, com as minhas falas, ou com quem eu me inspiro e tudo mais. E aí a pessoa me perguntou assim: que nome você quer dar para sua IA? Que mulher da Bíblia você se inspira, o que você gosta? E aí, imediatamente, veio na minha cabeça Débora. Débora foi uma juíza, uma mulher que ela atendia, né, os israelitas para mediar, para julgar circunstâncias, né? Ela era uma mulher muito sábia. E ela sentava debaixo de uma palmeira para atender as pessoas e julgar os casos de conflito que existiam. E aí ela era usada, ela foi levantada por Deus para ela era profetisa também, ela era profetisa e juíza. Então ela foi a quarta juíza nesse tempo aí de Israel. E Deus levantou uma mulher. E aí Baraque, ela recebeu uma profecia. Eles eram muito oprimidos pelo rei cananeu, Cícera, porque ele tinha 900 carruagens, ele oprimia muito esse povo. E aí Deus deu uma profecia para Débora de que ele entregaria a batalha contra Cícera a Israel. E ela chamou Baraque, que a escutou, né? Como ela já era uma pessoa de autoridade, notoriedade dentro do povo israelita, e ele escutou ela como profetisa e ela falou: junta 10.000 homens que a gente vai em direção a Cícera. E aí eles foram. E aí ele obedeceu, ele falou: mas eu só vou se você for comigo. Baraque falou para ela, porque ele sabia que a unção de Deus estava sobre Débora, que ela tinha sido levantada pelo próprio Deus. E aí ela falou: eu vou com você, mas você sabe que eu quero te avisar que toda a honra dessa batalha vai ser dada a uma mulher. E ela nem estava falando dela. E assim se fez. Eles foram para essa batalha. E aí eu estou trazendo isso
Tem alguém com o microfone aberto, gente, dá uma olhada aí, por favor. Não sei quem é. E aí eu tô falando isso para vocês também fazerem essa associação de expansão de como Deus trabalha, né? Quando ele tem um levante para fazer, como ele prepara as pessoas, o exército, quem vai fazer o quê. Não é sobre nós, sobre o que ele faz. E aí primeiro, ele deu a profecia dizendo: vai em direção a ele que eu vou entregar ele para vocês. Disse o que tinha que fazer: leve 10.000 homens com você. E aí Baraque falou: mas eu não vou sozinho, porque eu sei que Deus está contigo. Ele te levantou. E aí Débora falou: eu vou com você. Mas eu quero que você saiba que essa honra será dada a uma mulher, e não ela, que teoricamente seria a profetisa e quem estava dizendo que Deus estava falando com ela. E aí assim foi. Eles foram para a guerra, e aí quando chegou o momento dessa batalha, Deus mandou, olha como é que é. Deus preparou como? O outro grupo, né, ele tinha carruagens, então ele tinha vantagens, recursos para ganhar a batalha, né? E aí o que que aconteceu nessa batalha? Nessa batalha, Deus mandou chuva e eles estavam perto de um lago. E aí Deus mandou chuva, aquilo alagou, ficou cheio de lama. E aí todas as carruagens, elas ficaram presas. E aí aquele recurso deixou de valer a pena naquele cenário, porque Deus estava naquilo. E aí eles largaram as carruagens que ficaram presas na lama e fugiram a pé, correndo. Nessa fuga, o Cícera, né, o rei cananeu, procurou um lugar para se abrigar, né? E quando ele procurou um lugar para se abrigar, todos os homens israelitas tinham ido para a guerra, né? Justamente para ir contra ele. E ele encontrou um lugar onde Jael, uma esposa de um israelita, não me lembro aqui o nome agora, recebeu ele. Não, pode se abrigar aqui. Você pode vir aqui, pode descansar. Recebeu ele, e ele tentando se esconder para não ser pego, né, pelos israelitas. Ela não fica tranquila, você pode se abrigar aqui sem problema, assim, fingindo não ser israelita. Recebeu esse rei até o momento, alimentou, abrigou, acolheu, até que ele decidiu descansar. E quando ele decidiu descansar e dormir, Jael pegou uma estaca e um martelo, porque ela, junto com o marido, ela erguia as tendas e cravou aquela estaca na cabeça do rei Cícero e matou ele. E aquela opressão acabou. Então, e toda a honra e toda a glória é de Deus. Por quê? Toda a estratégia foi de Deus. A sabedoria de Débora e a bênção sobre ela e a profecia. Um homem humilde com coração obediente que foi fazer o que Débora direcionou, e uma mulher propícia, preparada para fazer o que tinha que ser feito quando esse rei estava em fuga. E a partir dali houve paz por 40 anos para o povo israelita, né? Então, assim, porque a gente está sempre ouvindo, né, quando envolve mulheres, que tem muito conflito, que tem isso, que é aquilo. Mas quando mulheres foram levantadas para fazer o que tinha que ser feito nesse tempo, houve 40 anos de paz. Então eu quero mudar, expandir a nossa percepção para isso. Quando Deus levanta, quando é Ele quem faz, Ele tem todos os recursos, Ele prepara o cenário, Ele prepara o ambiente, Ele traz as pessoas e Ele faz o que tem que ser feito usando cada ferramenta dele, como um grande quebra-cabeça, onde cada peça é encaixada para que você consiga desfrutar, vislumbrar aquela cena perfeita que foi criada por Ele.
né? Que foi um pouco do que a gente viveu lá ontem no culto com o pastor Josué, foi muito lindo. Então, essa metáfora que eu quero trazer para vocês hoje, né? Tudo está preparado. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem tudo pronto. Ele sabe o que é melhor para você. Então, não lute contra. Tem alguém com o microfone aberto, se puder desligar aí. Não lute contra os nãos de Deus. Porque tem nãos que são necessários, que são importantes. Tem nãos que é para o seu bem. É igual a gente com nossos filhos. A gente quer o mal dos nossos filhos. A gente fala não para eles porque a gente quer o mal deles. Não, a gente fala porque a gente sabe que tem perigo naquilo, ou porque a gente quer protegê-los de alguma coisa. Deus não é diferente. Ele é igualzinho com a gente. Cara, ele sabe o que está no coração, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe qual é a nossa real necessidade. Às vezes nem a gente sabe qual é a nossa real necessidade, mas ele sabe. Ele sabe o que é melhor para cada momento nosso. Então, eu acho que a gente colocar um coração pronto para receber de Deus o que é necessário para aquele nosso tempo e não o que a gente quer. Eu não estou dizendo que você não possa querer coisas. Eu só estou dizendo que se não for respondido exatamente da maneira que você quer, é porque Deus está envolvido naquilo e ele vai te dar o que é necessário, o suficiente para que você passe pelo que você está passando, para que você viva o que você está vivendo. Então, traz Deus para a conversa. Deixa o Espírito Santo ministrar a respeito daquilo. Quando a coisa não está saindo do jeito que você planejou. Quando deixa ele te responder a respeito disso. Quando você queria que fosse de um jeito, mas Deus quer que seja de outro e ele começa a movimentar as peças dele. Porque isso acontece. Às vezes você planejou uma sociedade, né? Aí Deus movimenta, tira uma pessoa, cria uma confusão, dá outra coisa, não sei o quê. Para quê? Para que aquele grupo que ele quer que se forme de outra maneira, porque é ele quem levanta. A glória é dele. É ele quem faz. A gente entender quem é que está fazendo as coisas aqui nesse meio. É Deus. Não sou eu, não é o outro. Ele vai juntando, vai movimentando as peças para chegar no objetivo que é dele, no propósito que é dele, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de outras pessoas que vão ser tocadas através das nossas vidas. Então eu penso sempre que a gente precisa entender o que Deus está trazendo para a gente quando tem um sim e também quando tem um não. Porque o não também é um lugar que a gente precisa preservar com amor, né? Aqui ela fala, porque a justiça, quando entra uma justiça da sua percepção, ela é limitada. Ela está olhando só pelo seu ponto de vista. E ela não está contemplando o ponto de vista do teu irmão que está do outro lado, da outra pessoa que está na circunstância e que também tem as questões dela. Então, sempre Deus é justo para arrumar uma percepção mais ampla, com uma visão mais de 360 graus, olhando por todos os ângulos e não só pelo ângulo que você está, né? Quando a gente olha por um ângulo só, a gente está limitado. A gente não considerou outros ângulos, vamos dizer assim, daquele círculo, né? Quando a gente está posicionado, a gente está olhando um ângulo do círculo e todos os outros ângulos. Deus é capaz, né, de observar e de ver por todos os ângulos e tomar a melhor decisão. Então, é isso, assim, meu convite hoje é para a gente entender que Deus tem o melhor para a gente, sempre, no sim e no não. E que o nosso trabalho é começar a avançar e pedir entendimento para o Espírito Santo para expandir a nossa mente, para a gente ter entendimento do não. Por que que é não? O que que eu preciso desenvolver? O que que eu preciso para melhorar, para merecer um sim nessa área?
Porque tem isso. Às vezes é um sim que você vai receber lá na frente, mas que você hoje ainda não merece receber, porque você precisa de algum desenvolvimento naquele sentido. E aí o não faz você caminhar para esse desenvolvimento. Mas a gente já está caminhando para o final e eu queria falar com alguém que essa palavra falou. Tem alguém que queira trazer alguma contribuição, o que precisava escutar isso hoje? Quem que quer contribuir hoje aqui com o grupo? Ninguém, gente. Poxa vida, hein? Que Posso só... falar? Posso Pode falar? falar, pode Tudo falar. bem? Tudo bem? É, eu acho, né? Eu peguei um pouquinho no final, mas já falou muito comigo e veio de encontro a algo que eu tenho desenvolvido. Tem a ver com exercício, né? Essa palavra tem a ver com confiança. Eu penso que em tudo na vida, seja a física, seja um hábito novo, né? A gente precisa aprender a desenvolver, confiar em Deus, entender que o não dele é cuidado, é leitura de um exercício. É leitura de um exercício. Tem a ver com a maturidade mesmo, a gente poder entender. Tem várias coisas na minha vida que hoje eu olho para trás e falo assim, caramba, como é que Deus foi cuidadoso. Eu só cheguei aqui porque eu precisei trilhar um novo caminho, né? Então, eu penso que é isso. É só isso que eu tenho a falar. Entregar lá para mim? Tá, obrigada, bom dia, querido. Tem alguém com o Tchau, microfone Bárbara. aberto. Dá uma desligada aí, não sei quem é. Alguém que tá andando na Mas a minha rua. contribuição é essa, então, Ana. Obrigada pela oportunidade. Ah, que bom. Eu acho que é isso mesmo. É que às vezes, no momento que a gente recebe o não, a nossa tendência é ficar chateado. Poxa, mas eu queria que fosse assim. Mas quando passa o tempo, que a gente olha para trás os acontecimentos, a gente vê que aquilo foi cuidado. É que é na hora que a gente não está recebendo aquilo do jeitinho que a gente pensou, a gente acha que Deus está negando algo para gente, ou que a gente não é merecedor. E aí a gente acaba construindo uma narrativa equivocada. Mas o meu convite é que você pare de se equivocar com os nãos. Os nãos, eles são necessários para nos livrar, para nos proteger, para ter algo maior, às vezes, ali na frente. Às vezes é um não para te botar no tempo certo, na hora certa, na coisa certa, com as pessoas certas. Então, assim, tem nãos que são necessários para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento. Então, é isso que ele está dizendo aqui, basicamente. Ele sabe o futuro que ele reserva para você. Então, o sim e o não, todos vão te encaminhar para o propósito que Deus tem na sua vida. Então, é isso que a gente tem que ficar firmado, né? Você vê, Débora já era uma mulher com autoridade, com notoriedade, que já atendia, já era profetisa, juíza, mas Deus deu uma profecia e ela foi para o fronte da guerra. Uma mulher líder levantada naquele tempo. E lá ela falou para ele: essa honra vai ser dada a uma mulher. Aí uma mulher, teoricamente uma dona de casa, que estava em casa, recebeu aquele rei, acolheu, ou seja, ela usou as ferramentas de uma mulher, acolheu, alimentou, fez ele confiar nela, conquistou como se ele dormiu e ali ela foi certeira e matou ele. Então, quer dizer, você vai ser usado no lugar que você está, com as armas que você tem, com a essência que você tem, de forma cirúrgica, para o propósito que Deus tem na sua vida, que é diferente do propósito que Deus tem para minha vida, que é diferente do propósito que Deus tem para outra vida. Então, assim,
Cada vida importa e tem um propósito. Tem coisas que Deus vai fazer só através de mim. Tem coisas que Deus vai fazer só através de você. Então a gente precisa começar a entender essas coisas de Deus que Deus tem com a gente. A gente precisa estar com o ouvido atento para isso. A gente começar a nos apropriar do que Deus tem servido, que banquete ele tem servido para a gente. Porque para cada um é um banquete diferente. Deus ele é abundante, ele é personalizado. Ele não faz igual para um e para outro. Ele faz o que é para você, só do seu jeito, de um jeito que só você vai entender. Ele sabe o que está no seu coração, na sua vida, na sua mente. Ele que reserva o seu futuro. Então, quando a gente se sente ouvida por Deus, não é só quando ele atende um pedido nosso. É também quando ele diz não para nós, porque dizer não é amar. Quantos nãos a gente dá para os nossos filhos e esses não representam amor? Que é o que ela falou aqui. Às vezes você fica como um bebê que começa a fazer pirraça, revoltado, porque queria. Mas isso, aí quando você diz sim, nesse caso, não diz serviço. Você não está fazendo bem pro seu filho dando aquele sim, você está fazendo mal, né? Quando a gente dá uma coisa errada, quando a gente tem consciência que aquilo vai fazer mal no futuro, a gente não vai fazer aquilo pro nosso filho. Então, é sobre isso. Acolham o sim, mas acolham também o não, com o coração aberto para expandir sua visão, para receber as coisas de Deus na sua vida. E, como eu gosto sempre de itemizar, eu vou repetir, que é para não esquecer. E você anota e depois você vai ticando. E aí, no que você não crê de todo o coração que é seu, esse lugar você vai vai envolver, vai fazer um círculo e dizer: isso aqui eu não tenho crido. Então eu vou orar por isso, porque eu quero crer nisso que Deus diz que eu sou. Vou repetir, tá? Nova criatura, plenamente perdoada, justificada, herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, ungida, cabeça e não cauda, forte, corajosa, santificada, curada, abençoada, eleita, filha, luz no mundo, sal da terra, guardada pelos anjos de Deus. Onde ponho a mão prospera, liberta, mais que vencedora, amada, cheia do Espírito Santo, salva em Cristo, livre, imagem e semelhança de Deus. Isso tudo é o que Deus diz ao nosso respeito. E aí eu quero que você faça esse como um exercício. Liste item a item. E aí você diz: eu me sinto nova criatura. Eu não me sinto plenamente perdoada. Eu acho que tem coisas que Deus não circula. Eu me sinto ungida. Eu me sinto justificada. Eu me sinto herdeira. Me sinto corajosa. Eu não me sinto santa. Circula isso. E aí você vai começar a orar pelas coisas que você circulou, para que o Espírito Santo e Deus trabalhem isso no seu coração e que você passe a se sentir. Porque se Deus diz que você é, quem é você para dizer que você não é? Então é isso. A palavra de hoje é essa. Seja e aceite quem diz que você é. Vai lá, faz esse exercício, se apropria de quem Deus diz que você é.